Tu imagina assim, se tu quer trabalhar assim com alto rendimento, como que tu vai treinar sem energia, sem carboidrato? Então o carboidrato sempre vai ser a base. Fala, turma do PodFit, iniciando mais um programa sensacional hoje na presença da atleta de fisiculturismo e nutricionista Júlia. Tá bom, Júlia Fazolo. E a gente aqui vai bater um bate-papo sobre o treinamento feminino, sobre o esporte, mas principalmente hoje sobre como que é o pensamento, a mentalidade e o dia a dia de uma grande atleta e uma grande pessoa que a gente tem a honra de estar aqui hoje. Obrigada. Começamos assim. A honra é minha. Perfeito, Jô. Antes da gente começar a falar sobre a questão de nutrição, treinamento feminino e as demais coisas aqui, vou pedir pra ti, deixa o like, tá? Que ajuda a gente a constituir e a criar mais programas. E além disso, se tu conseguir compartilhar, é melhor ainda, galera, tá? Outra coisa muito importante é que esse programa é um oferecimento direto da Atos Produtora, o melhor estúdio que a gente tem no Brasil hoje, tá bom? E eu duvido você quebrar essa minha opinião, tá? E por gentileza, Ju, começando o assunto aqui contigo, quero que tu te apresente um pouquinho quem é a Júlia, o que eles querem, o pessoal tá curioso pra saber. Então, a minha vida na nutrição, no treinamento, eu virei nutricionista meio que foi uma consequência das coisas que eu fazia, que eu gostava, desde muito pequena. E aí, criança, ali já estudando nutrição, biologia, química, comecei a treinar aos 12 anos de idade, sendo que faz bastante tempo, né? Porque hoje eu já estou com 40. Nossa, não sabia. Eu vou deixar claro a minha idade. Não sabia mesmo. Sim. Era bem menos. Logo estou fazendo 41. Mas, então, isso aí já prova a longevidade da atividade física e da nutrição. E aí eu comecei a estudar muito cedo, então treinar sempre na musculação, tá? E aí foi uma consequência ali eu começar a faculdade de nutrição e seguir sempre treinando, com pequenas pausas ali no meio, quando eu tinha muito trabalho, muito estudo ao mesmo tempo. Porém, eu vi, assim, que eu gostava mesmo dessa coisa de progressão de carga e treino, assim, bem focado e tal. E aí eu fui. Daí eu me especializei em emagrecimento, em fisiculturismo. Fiz um mestrado na Faculdade de Medicina da PUC em Ciências da Saúde. E segui atendendo presencialmente, né? Que eu atendi presencialmente durante 16 anos. Caraca, João. Antes de iniciar na consultoria online. E foi muito importante para mim, né? Ter esse contato direto com as pessoas antes de começar esse trabalho online, porque isso me trouxe uma experiência, assim, muito grande, assim, de lidar com as pessoas, né? Porque o que acontece hoje ali na consultoria acaba ficando uma coisa mais distante, né? E difícil de perceber, né, o jeitinho de cada um e como cada um funciona mais, né? Como cada um vai aderir mais aos planos, né? E esse trabalho presencial me trouxe muito, né? Então, depois, no meio disso, também casei, tive uma filha, né? Que eu tenho hoje de 5 anos. E aí eu tento conciliar toda essa questão. Mas já é bastante coisa. Nossa, mestra, atendeu 16 anos, hoje a mãe, esposa, enfim. Legal de ver. E ainda é atleta e vamos buscar ainda mais, né? Títulos e títulos. Vamos mesmo? Buscar, sim. Tá. E aí, com o tempo, com toda essa dedicação, né? Que eu, na verdade, depois que eu tive a Jade, que é a minha filha, eu percebi que ela me trouxe mais força, assim, ela me trouxe uma vontade de viver maior que eu acabei transferindo também pro esporte, né? Até pelas dificuldades, né, que a gente passou, que a gente viveu com o autismo, né, com algumas outras questões ali durante o decorrer da pandemia. E o esporte foi como um salvador para mim, né? Porque eu me via, assim, indo, né, rumo a uma depressão. Eu já estava, assim, desenvolvendo um transtorno de ansiedade, uma coisa assim. Então, eu busquei tratamento psicológico, obviamente, né? E eu comecei eu disse assim, se eu for nessa onda, né, não vai me trazer nada de bom. Então, eu me voltei pro esporte. Comecei a me dedicar muito buscando a competição, né? Primeiro, como eu não tinha condições ainda em fazer uma preparação, eu fui competir no levantamento de peso, né? No levantamento terra.
E foi muito legal, ele fiquei em terceiro no brasileiro, as minhas concorrentes também eram muito fortes, muito experientes, né? Foi muito legal essa experiência, conheci pessoas que até hoje, né, são meus amigões, assim, que eu adoro. Que massa, Ju. E aí depois eu comecei a me dedicar mais tal, na parte do fisiculturismo mesmo, né? Porque eu digo assim, ó, o fisiculturismo, ele é um esporte que tu tem que viver 24 horas. Né? A preparação, ela não é os 3 meses antes da competição. A preparação é todo dia, né? 24 horas por dia. Então o atleta ele pensa, eu estou em preparação em 3 meses antes da competição. Mas na verdade a preparação ela se dá enquanto está ali na fase que a ênfase é construir volume muscular, né? E naquele, digamos assim, naquele perfil daquela categoria que tu tá buscando competir, né? Então é ali que o atleta é realmente formado, né? Tanto a mentalidade, porque é ali que o teu físico não fica estético, né? É ali que tu não sabe exatamente o que vai vir depois. Porque depois que a gente seca, é muito legal, né? Ficar sequinho, sempre se sentindo bem. Mas se tu não sabe, nossa, eu vou, né? Depois eu vou secar, vou perder um monte de peso. Como é que vai ficar também, né? O meu físico ali no palco, como é que eu vou me apresentar? Então, começa a vir aquele friozinho na barriga, aquela coisa gostosa, assim, também, né? Mas, enfim. Então, como eu estava falando, o processo do booking é o que realmente o atleta é formado dentro daquele padrão físico que ele precisa apresentar lá no dia, né? Bom, continua. Não, tranquilo. A gente acha que acabamos acelerando o processo sem problema. Que já foi dentro da própria processo do fisiculturismo, fase que não realmente ali tu tá no booking, depois vem o cutting. Mas há quanto tempo faz que tu tá no projeto do fisiculturismo em si? Quando que tu conheceu esse esporte, né? O esporte eu sempre tive uma paixão bem grande, assim, eu sempre acompanhei bastante atletas e tal, e até nem da minha categoria, de atletas de bodybuilder mesmo, que eu gosto muito de acompanhar. Mas na wellness, que eu comecei há mais ou menos uns 2, 3 anos a construir esse físico, né, competitivo mesmo. Antes tu competia em outra, não? Não. Não? Para buscar esse físico realmente competitivo. E aí, né, como eu falei, ele foi meio que uma salvação para mim, né, naquele período mais difícil da minha vida. Eu ter me dedicado mais para isso me salvou realmente. E aí ali que eu vi o grande potencial que eu tinha, né? Porque tudo bem, é um físico legal, né? Beleza. Eu sabia que eu tinha uma genética boa para ganhar massa muscular. Mas eu não sabia até que ponto, né, eu poderia transformar o meu físico, né, enfim. Mas eu acreditei em mim. E com muito trabalho duro, né, a gente conseguiu, né, chegar lá na minha primeira competição. Né, era bem concorrida, né? Eu já fui direto para Open e NPC. Então, o padrão, assim, das meninas era bem alto, né? Eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas eu sabia que eu tinha feito o meu melhor. Então, naquele momento, assim, eu me vi muito nervosa. Algumas coisas deram errado. Porque eu tenho uma hérnia umbilical, que até eu vou operar agora. Eu vou operar essa hérnia. E aí, eu tava fazendo um trabalho de LPF, até com a Lulu Fante, que é maravilhosa, a professora. Eu tava fazendo um trabalho de LPF para controlar aquilo ali para ir pro dia do campeonato tá bonitinho, né? Mas adivinhem só. No momento, um pouquinho antes de eu subir, eu comecei a ficar nervosa. Começou a me dar um frio na barriga. E aí, não segurou. E ficou bem proeminente. Aquilo me deixou bastante insegura, bem nervosa. E eu sou tímida, por incrível que pareça. Né? Eu posso não ser tímida para conversar sobre os assuntos que eu gosto. Mas eu sou bem tímida, assim, porque tu chega num lugar onde tem um monte de gente te vendo. Tu vai... Na posição de ser julgada ainda, né? Na posição de ser julgada. Né? Vai exibir o teu físico. Né? Fazer aquelas poses e tal. E pra mim, aquilo tudo era... Né? E tem a categoria wellness tem também um ar sensual.
né? É o sexy sem ser vulgar, né? Sim. Que a gente busca, né? Uma coisa mais delicada, mas ao mesmo tempo tem uma sensualidade bem grande, né? Então eu fiquei um pouco tímida. O que acontece? Quando a gente foi... aí teve essas prévias, que aí a gente ficou ali naquela briga, né? Mas era uma fileira de mulheres, assim. É uma mais linda que a outra, até me dou super bem com elas. E a gente ali, né? Naquele embate ali. Vira, vai, caminha, volta. Mas eram as prévias. Eu pensei, bom, vai ter as finais. E se eu tiver ali entre as top 5, a gente vai poder ter um embate, um novo embate, onde eu já estaria mais tranquila e tal. E aí a gente chegou lá e já estava tudo decidido, né? E aí eu disse, bom, perdi minha chance, mas graças a Deus foi tudo bem. Eu peguei um top 3, um top 2. Que bom. É. E eu fiquei bem satisfeita, né? Até por tudo que tinha acontecido. Mas agora o plano é, né? Eu tô em constante preparação, como eu digo, né? Tô assim, a gente tá buscando evoluir o físico, para mostrar um físico assim com inferior ainda mais volumoso, né? A wellness busca a gota, né? O glúteo em gota. Sim. Então eu tenho, isso é bem genético também, não que não se possa buscar, né? Um glúteo em formato de gota, mas eu sempre digo, o formato ele é único, né? Cada um tem o seu, né? Eu tenho, graças a Deus, uma genética muito boa para isso. E ombros também, né? Então aquele shape em V, assim, e o glúteo. Então a gente vai deixar esse glúteo mais poderoso, inferior mais poderoso, costas ali bem trabalhadas e tal, para buscar o nosso Procar, né? Agora em São Paulo, tu disse que vai, né? Em São Paulo, Perfeito. E a tua próxima competição? que é a minha próxima competição. Que vai ser muito puxada, porque o nível é altíssimo, né? Mas eu tô disposta a isso, né? Vamos buscar sempre o melhor. Quando é que vai ser? Se eu não conseguir em novembro, daí a gente vai ali no início de 2024. E por que eu não vou, assim, por que eu não tô competindo tão seguidamente? Porque, na verdade, conciliar a minha vida de profissional, atleta, e mãe tá sendo um grande desafio na minha vida, né? Então, ao mesmo tempo que o esporte ele me traz tantas coisas boas, assim, tanta motivação, né? Claro, né? Eu tenho que seguir disciplinada, independente do que aconteça. Mas a minha filha realmente precisa muito de mim, né? E assim, a gente sabe que mesmo com mais informação hoje em dia, o autista ele ainda sofre muito preconceito, né? Ele é muito estigmatizado, né? Então assim, eu tenho que estar muito por perto dela, ela faz várias terapias, né? Ela também frequenta escola regular, né? Que ela gosta muito. Que massa. Então, para vocês verem, a Jade é autista, mas ela ama a interação, né? Ela faz questão de ir para a escola, de estar com os amigos, né? Enfim, então, mas é uma luta muito, muito dura, né? Dela e minha como mãe atípica, né? Então, eu preciso dar prioridade para ela sempre, independente de qualquer vontade que eu tenha. Então, eu acabei protelando Sim. vários desejos meus em nome de uma causa maior, que é a Jade, né? É uma questão de ser mãe, né? É. É uma questão de ser mãe. O teu esposo, ele também é da área do atleta, é fisiculturista, trabalha com educação física? Okay. Pois é, o meu marido ele é empresário, porém, ele tem um físico de atleta. Né? Ele tem um físico. Ele gosta também, então vocês têm Ama. uma vida que... Ele tinha uma rede de academias antes da pandemia. Né? Que foi ali na pandemia onde a gente teve quando fecharam ali as academias, porque ele batalhou muito, a gente batalhou muito para chegar naquele nível ali, né? Então, foi ali na pandemia, quando tudo fechou, que ele não conseguiu segurar. E aí, para não deixar os alunos na mão, porque pensa, era uma carta de 10, 12 mil alunos, aí ele teve que praticamente entregar as academias, né, para que esses alunos continuassem treinando. Sim. Né? E aí a gente acabou perdendo praticamente tudo. A gente teve que vender várias coisas que a gente tinha conquistado no decorrer dos anos. E
E ele começou do zero, graças a Deus. Mas ele treina muito bem. Quem é que monta a dieta dele? Eu faço a dieta dele. Viu? Tá certo? Se Ela ele errar- Tá valorizando o projeto dela. Tu viu? Claro. Tá se vendendo. Claro. Tá se vendendo. Que legal, amigo. Que legal. Sim. Que legal. Se tu se sentir à vontade, eu gostaria de conversar um pouco mais contigo e trazer isso pra galera, tá? O que, por exemplo, tá? Tu é nutricionista, não só nutricionista, é uma mestra em nutrição. Além disso, tá? Tu desenvolveu um bom trabalho, tu é uma atleta de ponta de altíssimo nível, tá? Até porque o shape não mente, então um atleta de altíssimo nível, tá? Tu é uma mãe, como tu mesmo disseste, atípica, tá? E tu leva tudo isso ainda com uma vida de altos e baixos, que todo mundo tem, mas tu já teve altos e baixos talvez um pouco maior, no sentido, tipo, faliu empresa, volta de novo, eu tô me reerguendo e tudo mais, assim. Eu queria que tu passasse isso, talvez não de uma forma... Vou melhorar a minha pergunta. Tu conseguisse passar um pouco mais da Júlia, não só essa pessoa animada, super pra frente diga-se de passagem, muito acessível e muito querida em qualquer momento, tá? Quem conversa contigo à distância, assim, não imagina quantas coisas tem por trás, tá? Eu queria que tu passasse isso pras pessoas, como uma mensagem de inspiração, porque aqui o Podfit é um meio de comunicação, né? O que hoje, dentro da tua vida, como é que é o teu pensamento hoje de atleta, de nutricionista, de mulher que trabalha e que realmente faz as coisas acontecer do jeito que tu faz e conseguir ainda ter esse carinho na fala, ser uma pessoa como tu é, pra frente, animada, que parece que tá sempre com 400 miligramas de cafeína no corpo pra ser agitada, é verdade. Parece. Como é que é pra ti, meu bem? Obrigado. Muito tem da minha personalidade mesmo, né? E da minha criação também. E, assim, é aquela coisa, né? A gente não pode querer ser Deus pra reger o universo, né? Então, a gente tem que entender que, primeiro, né, ter humildade para sempre buscar aprender e crescer, né, respeitar as pessoas também, né, as dificuldades das outras pessoas, saber que a nossa dificuldade não é maior do que a de ninguém, né, de que todos nós estamos aqui e sempre buscando superar desafios, porque a vida é uma soma de inúmeros desafios e momentos bons, né? E assim, o que a gente tem que sempre pensar, assim, como mulher, né, que a gente não se sentir culpada também por buscar suas próprias vontades, né, fazer seus projetos, né, que na verdade os filhos eles querem uma mãe mais forte, né, uma mãe mais alegre, mais feliz. E como é que a gente pode ser mais forte, mais feliz para poder conviver com a nossa família, assim, sendo mais para cima mesmo nos momentos que são difíceis, sempre mantendo a fé, né? Justamente porque a gente não desiste, né? Não quer dizer que o caminho é uma linha reta, né? Como tu mesmo disse, são altos e baixos. Pode ser que a gente caia, né? Mas, assim, a gente sempre manter aquela fé, assim, de pensar assim, não, eu posso passar por todos os desafios, eu posso me erguer, né? E tem que dar uma forçada, viu? Essa é uma dica que eu dou. Não é assim, ficando lá só dizendo, eu vou esperar passar. A gente precisa agir. Às vezes tem que dar uma forçada, nem que vá assim, eu vou pra academia com vontade de chorar. Mas eu vou, né? Eu vou treinar, vou fazer minha série de agachamento, talvez no intervalo eu vá quase chorar. Né? Pensando assim, gente, vou sair correndo daqui. Mas tá ali. Mas eu tô ali e eu vou dar o meu melhor ali, né? E tu vai ver que daí no outro dia, tu vai dizer, nossa, como eu posso, como eu consigo, como eu sou forte e como isso tá me fazendo bem, né? Então, assim, conciliar tudo não é fácil. Mas eu digo assim, sempre busque fazer o seu melhor. E o seu melhor não é igual todos os dias, em todos os momentos. Muito bom, muito. Eu queria que tu falasse um pouco, meu bem, agora o papel da nutrição, tá? Na performance, tanto do fisiculturismo quanto dos demais esportes. Frente àquilo que tu já tem de pessoas que chegaram até ti, te pediram, né? Como nutricionista esportiva, especializada, assim. Como que tu faz hoje? Qual o principal papel da nutrição, que é a tua profissão, né? Para atletas e para performance? Então, como eu sempre digo, né? O que a gente... a forma que a gente se alimenta determina tudo, porque assim como a nutrição, ela pode tirar a energia e a saúde de uma pessoa, né?
a nutrição é justamente o que vai favorecer todo o alto rendimento ali. Então, para qualquer esporte, qualquer atleta precisa ter assim, uma alimentação rica em frutas, em fibras, em muito carboidrato para treinar bem. Então, assim, o que eu diria que é o erro mais comum hoje em dia, diminui muito o carboidrato para emagrecer, né? Ou para hipertrofia. Aí vou aumentar muito a proteína. E aí começa os erros, né? Então, por exemplo, quando eu tô em cutting, eu praticamente não aumento a proteína, né? Vai dar uma diminuidinha ali no carboidrato, por quê? Porque normalmente é ele que está presente em maior quantidade. Mas por isso, tá? Mas o que importa para emagrecer é o déficit calórico, né? Então, tu tem que manter sempre uma quantidade suficiente de carboidrato em qualquer esporte para manter o rendimento. Porque sem rendimento, a gente não tem resultado. Sim. E tu imagina assim, se tu quer trabalhar assim com alto rendimento, como que tu vai treinar sem energia, sem carboidrato? Então o carboidrato sempre vai ser a base. Graças a Deus alguém falou isso. Amém. Bah, é difícil, né? Difícil. Te pedem muito a retirada de carboidrato, a questão da dieta? Cara, eu acho que é cetogênica o e que eu tudo mais ouço e o que eu mais analiso de deficiência em dieta é falta de carboidrato, justamente por essa demonização do carboidrato, cara. É o que eu mais vejo. Óbvio que eu não trabalho com alto rendimento, trabalho mais com o público estética, saúde, mas o carboidrato é o mais demonizado disparado. Proteína lá no teto, Isso. carboidrato lá no chão, treina mal, não tem resultado. Por que será, professor? Entendi. E o que tu tem a dizer sobre isso, Julia? A questão à frente da dieta cetogênica ali, enfim, com um maior número de proteínas e a questão do carboidrato em si, né? O que tu vê hoje como benefícios, prós e contras dessas duas vertentes que o pessoal tem? A cetogênica é uma dieta que normalmente a gente usa para pessoas com obesidade bem grave, né? E pessoas que têm realmente digamos que uma emergência em perder o peso, né? Até porque o obeso ele já tem mecanismos de preservação da massa muscular, né? Então, por exemplo, não tem problema tu dar uma dieta cetogênica para ele, se ele já tá correndo um risco de vida, né? Por estar naquele estado, digamos assim. E então a gente quer realmente que ele perca peso mais rápido. Porque no caso dele, então, ele não vai ter malefícios, ele também não vai sentir a mesma fome de uma pessoa que não tem obesidade, né? Mas para pessoas com peso normal ou sobrepeso, não tem sentido, né, tu retirar os carboidratos. Então, tu sempre tem que manter uma quantidade suficiente ali, né? Claro, né, mantendo o déficit calórico, mas uma quantidade suficiente de carboidrato para também não prejudicar o gasto calórico, né? E aí começa a estagnar o peso, né? A pessoa vai lá e faz o quê? Tira mais caloria. Aí vê que não tá funcionando muito bem, tira mais. E aí vai chegar um ponto, vai tirar o quê? Né? Não vai mais ter o que tirar. E aí o indivíduo vai começar a comer de novo, né? E já num estado de termogênese adaptativa. Por quê? Porque daí todos os hormônios já estão, digamos, assim, num estado assim para prejudicar a pessoa, para favorecer que essa pessoa engorde novamente, né? Para que ela acumule toda aquela gordura que ela perdeu, né? Então, por exemplo, T3. Aí o T3 ali, ó, né, mal tá produzindo T3, começa a comer de novo, claro que vai engordar rapidamente, né? Então, por isso que perde 10 quilos, ganha 10 quilos de novo. Sanfona, né? O efeito sanfona começa aquela sensação de frustração, mas na verdade é o profissional que deveria saber orientar, né? A pessoa está se sentindo frustrada, mas nem precisaria estar se sentindo frustrada, porque o profissional não está orientando adequadamente. Então, sempre manter ali pelo menos umas 400 gramas de frutas, né? Pode comer meio quilo de vegetais sem problema nenhum. Esse é um pouco mais difícil, mas sem problema nenhum. É complicado. Mas pode comer assim, nossa, dependendo da fruta, você vai ver, a pessoa vai comer quase 1 quilo de fruta por dia, né? Tu imagina a potência daquilo aí em fibras, vitaminas, minerais, né? E energia que aquilo ali traz, né? Então, assim, dá para fazer um processo de emagrecimento e sempre
priorizando que esse gasto calórico também não diminua. Então, assim, com déficit calórico não agressivo, a gente consegue treinar bem, progredir carga, sinalizar bem a hipertrofia e conseguir fazer uma recomposição corporal legal. Porque daí, enquanto o indivíduo vai perdendo gordura, ele também está sinalizando hipertrofia, ele também está ganhando massa muscular. Então, ele já está construindo um físico, né? Que é um resultado de longo prazo. Galera, pra vocês que estão aqui até agora no PodFit, né? Não esqueçam de curtir, de comentar. Se tu tá até agora já entrou, já curte já, de cara, tá bom? Se por acaso for ver até o final do programa e não gostar, aí tu dá o dislike, mas é mais fácil tu esquecer, né? Então curte agora, comenta, compartilha pra nós, tá bom? E não esquece que a gente tá aqui na Atos Produtora. E se você quer ser um parceiro do PodFit também, quer patrocinar esse programa, quer ser divulgado por nós em todas as nossas esferas que a gente tem dentro de conteúdo que a gente produz, pode entrar aqui nesse e-mail, tá? Que vai aparecer aqui na tela pra você, nosso editor vai colocar, e a gente vai conversar mais sobre isso. Ju, quero saber de ti agora, nesse momento, meu bem. Uma pessoa que tá começando hoje dentro do fisiculturismo, uma mulher, tá? Uma menina, vamos colocar nesse mundo. O que tu daria de dica pra elas, tu sendo a profissional que tu és e principalmente a atleta que tu és? O que tu diria pra ela que ela tá recém-iniciando? Não tenha pressa. Boa. Se tu quer, assim, permanecer no esporte, ter sucesso no esporte, não tenha pressa. Né? Saiba que as coisas... o atleta, ele é construído. Né? Ninguém nasce sendo um atleta de alto nível. Isso exige tempo. Tempo de treino, tempo de dieta. E, às vezes, muitas vezes, tempo de hormônio. Em alguns casos, sim. É uma verdade. Porque o que está acontecendo hoje? Vai lá, né? Toma hormônio demais... Né? Tem pouquíssimo tempo de treino e dedicação ali, e aí começa a colher muitos efeitos colaterais. E assim, a gente sabe que onde tem muitos efeitos colaterais, aí ele vai parar de tomar, os resultados não serão permanentes. Né? Então eu diria para não ter pressa, para se dedicar, acreditar, confiar no processo, né? Porque o trabalho duro sempre devolve. Né? E não cortar o carboidrato, tá? Já é uma boa. Essa questão das meninas ali, tu tocaste num ponto onde a gente fala a questão da hormonização, que ela hoje em si faz parte do esporte, do fisiculturismo, com toda certeza, mas a questão da utilização precoce, como tu dissesse ali, pela parte do treinamento, tu acaba nem tendo nível de receptores suficiente pelo uso da testosterona, né? A ponto de tu conseguir utilizar aquilo que tu ingere e, claro, os efeitos colaterais, eles acabam sendo um pouco mais agravantes. E, inclusive, em mulheres, eles tendem a ser um pouco mais agravantes do que nos homens, infelizmente, né? Então, o que tu falaste, tudo além eu acho que é muita pressa, né? É a questão do amadurecimento muito precoce. Porque, assim como qualquer esporte, vamos botar um outro esporte assim, ó, um exemplo diferente. Um cara que faz arremesso de peso, para ele conseguir acertar uma técnica, é no mínimo 10 anos. De arremessar um peso, cara. Tu pegar alguma coisa, tu girou 3 vezes, atira. É no mínimo 10 anos. Quem dirá a questão de uma técnica perfeita e um físico muito bom constituído pela parte do fisiculturismo, que é N grupamentos musculares que tu tem que desenvolvê-los, né? Mais a tua proficiência genética, mais o tempo consistente de uma boa alimentação, com processos e tudo, né? Então tem toda uma base que tu tem que fazer antes pra que tu consiga realmente chegar no nível de elite. Eu não tô dizendo aqui pelo menos ao meu ver, que quem faz a utilização precoce não tem o resultado. Acho que tem sim, né? Mas pra chegar num nível como é o teu hoje e das tuas colegas, outros atletas, eu acho que ele é outro game. Né? Na minha opinião, não sei se isso corrobora com a tua ideia ou com o que tu vê na prática, por exemplo. Eu vejo que as meninas... assim, a paciência... As pessoas normalmente já não têm muita paciência, né? Já querem ver o resultado logo, porque senão começam a ficar frustradas, né? Mas assim, pensem comigo. Então, se a gente quiser ter sucesso dentro do esporte, então tu tem que pensar assim, o que adianta eu subir no palco calva, né? Por exemplo, uma menina que quer ser wellness, né? Que precisa de feminilidade, né? Sensualidade, delicadeza, né? Então, não adianta, ela vai estar lá, né? O glúteo, tudo mais. Mas, assim, já vai chegar cheia de colateral, né? A saúde prejudicada. Então, não vai durar.
não vai durar no esporte, certo? Então, não adianta isso. Eu acho assim, acho que o mais importante é fazer o que tu faz muito bem feito. Né? Como tu mesmo falou, consistência é a palavra. Né? Seja consistente nos treinos, aprenda os movimentos, a repetição, repetição e repetição. Não é muda os treinos toda hora, é assim, é tu buscar a excelência, né? Repetindo aquele movimento, repetindo aquela dieta todo dia, né? Todos os dias do ano, 24 horas. Não adianta. Não quer dizer que não vai ter refeição livre, que não vai ter vida. Claro que vai. Né? Hoje em dia tem aquela coisa de achar que o atleta não vai ter vida, que o atleta de fisiculturismo não pode comer um doce, uma pizza. Isso não é verdade, né? Pode sim comer, pode ter vida social, né? Mas, claro, dentro de uma constante de disciplina. Então não precisa ter pressa, que só vai prejudicar. O caminho mais rápido, ele não é o melhor. Né? E eu tô vendo acontecer isso, né? Então as meninas com 20 anos já, nossa, elas estão em bulking e a pele fina como um papel. Né? Gente, a gente sabe que não é puro não é uma coisa tranquila, né? Vamos ver a Miss Olímpia, Franciele Matos. Tá. Né? A Franciele Matos, bom, provavelmente agora vai tirar o 3º título, né? Com o melhor do mundo. Tu vê nela a saúde, né? Ela treina muito bem, né? Ela não fica assim mudando os exercícios, ela foca naqueles exercícios que são básicos, né? Mas cada vez assim, performar melhor, né? Fazer um agachamento mais bem feito do que fazia antes, né? Buscar uma execução melhor, a amplitude, né? Flexibilidade, mobilidade. Tem tantas coisas que a gente pode melhorar. Né? E aí depois a progressão de carga ou umas repetições a mais dentro daquela mesma carga, sempre na repetição. Né? E aí tu vê, ela come bem, ela tem saúde, ela tem força e saúde para fazer tudo isso. Então ela é uma mulher que hoje já não é mais uma menina. Sim. Né? E ela também tem 2 filhos, né? É casada, tem 2 filhos e tá dominando o esporte. E aí tu vai ver ela em bulking, tu vê. Ela não tá com a musculatura toda aparente, definida, ou a pele fina, né? Mantém a linha, claro, mas tu vê que ela tá saudável. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Né? Claro que ela tem uma genética acima da média, mas o que eu vejo é meninas com a metade da idade dela, com aquela pelezinha fina, usando um monte de coisa, então não é por aí. Não, perfeito. Bê, quer colocar mais alguma coisa? Não, pode tocar. Tá, perfeito. Então, não, o que tu falaste tem muita correlação com a parte do treinamento, então a gente vai envolver agora um pouco da nutrição com essa parte de variáveis do treinamento, né? Porque, às vezes, o que tu precisa realmente é conseguir melhorar aquilo que tu faz como base, primordial, né? Um agachamento vai ser um agachamento aqui na Europa, em qualquer lugar, né? Uma elevação pélvica, uma questão, enfim, a cadeira flexora, tudo isso vai ser constituído. E se essa base bem feita, mesmo que tenha menos variáveis, ou enfim, tu vai conseguir ter uma consistência e um aprimoramento motor, neural e todo o sistema que funciona para o desenvolvimento daquilo ali. Tu acaba criando um ambiente, né? Claro que ali a nutrição vai fazer a parte do combustível para que aquilo ainda tenha estímulo e aporte nutricional enfim, do que tu precisa para poder evoluir e crescer, né? Mas a base de recrutamento motor, de força, de desenvolvimento que tu precisa, ela vai ser a mesma. Eu acho que isso é muito bem colocado, né? Quando tu acha assim que, pô, ela só é Olímpia porque ela tem um treinador muito foda que bota N variáveis para ela, que ela faz eu acredito que o agachamento que tu faz hoje é o que ela faz. É o que a pessoa que está iniciando faz. Só que a diferença é o tempo de estrada e a performance que ela conseguiu naquilo. Isso. O nível de qualidade que ela conseguiu. O jeito que o corpo dela se adaptou dentro daquilo ali. Claro, tem uma variável, outra, uma manipulação, alguma coisa de hormônio aqui, alguma coisa de nutricional ali. Aí vai das técnicas e vai muito da genética dela como responde, né? Isso. Mas existe uma base que tu tem que construir, né? Para que tu consiga performar não só no fisiculturismo, como em diversos esportes. E essa base, como a gente estava conversando aqui, ela não é simples, ela não é algo fácil, né? Porque nesse meio, por exemplo,
exemplo, ela teve 2 filhos. Aí ela teve 2 filhos e tá no topo do mundo. Como que ela conseguiu isso, entendeu? Ah, mas eu não tenho ninguém, não tô no... Tá, tu não tá hoje no topo, mas o que ela fez? Qual é o processo? Acho que essas histórias motivadoras, como hoje tu tem as tuas histórias que inspiram pessoas, eu acho muito legal, entendeu? E não é o comparativo que, por exemplo, tu hoje, o que tem uma filha, com uma pessoa que tá na mesma categoria e idade que tu e não tem uma filha, tu vai, é mais fácil pra ela. Não acho que é mais fácil pra ninguém. E não é isso que a gente tá botando em pauta aqui. Mas em si, o trabalho, a consistência que tu fez, como tu disse, aquela fé que tu levou naquilo, né? Como que tu fez o teu básico ali ser interessante? Como que tu fez o teu trabalhinho, entendeu? E o trabalho duro devolve. Tu sabe as horas que tu foi lá, tu preparou comida, tu fez comida, o que tu resistiu, os momentos pela oscilação de hormonal que a própria mulher tem, ali, uma hora da vontade de comer um doce, da vontade de comer alguma coisa fora, ou não. Então, isso são as variáveis que tu vai ganhando. Tu consegue ser o herói de si mesma, né? Isso. Todos os dias, um pouquinho a mais. Eu acho que esse tipo de superação, esse tipo de pensamento é o que forma um grande atleta, o que constitui ele, né? Porque o demais, cara, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter que... E acho que não existe o caminho mais curto, ao meu ver. Não sei se tu concorda com isso, Beto. Não, eu ia colaborar contigo, porque hoje a gente tá acostumado a ver o resultado pronto, né? A gente vê o produto final, geralmente. A gente já vê o atleta, a fotinho dele no Instagram e a foto dele no palco, mas a gente não tem esse relato dele do dia a dia, do sofrimento. Não tem pular etapa. É a constância que vai te formar lá no final pra te poder postar a fotinho bonitinha no Instagram no final. É isso mesmo. Ju, acho que é isso. Dentro dos teus... Tu falou que atendeu 16 anos, né? Presencialmente as pessoas, né? E depois agora hoje tu só atende de maneira online, é isso? Só online. É só alto rendimento ou público geral? Não, eu trabalho com o público em geral. E gosto demais. Eu gosto muito mesmo de ajudar as meninas e elas sempre ali no WhatsApp perguntando, né? Eu gosto muito de ser presente na vida delas. Eu gosto muito de ensinar isso, né? Alguns momentos eu também sou acolhedora, né? Eu sei entender. Às vezes eu dou umas puxadas quando eu acho que elas começam a se passar demais. Sim, acontece do jogo. Né? Então eu tento, assim, buscar esse equilíbrio, né? Porque eu não quero que ninguém fique, né, para baixo, né? Mas eu também não quero que ninguém se coloque numa posição de vítima para se prejudicar, enfim, né? Mas a disciplina, ela é aprendida. A disciplina, ela é treinável, né? Então pode até ser, tu pode pegar uma pessoa assim que tu pensa, nossa, faz tudo errado. Então, pela minha experiência, eu não ligo. Eu não me importo que chegue pra mim fazendo tudo errado, não sabendo de nada. Então tá, vamos começar do zero. Gosto muito, porque essas pessoas me trazem uma alegria assim muito grande de ver assim como elas são capazes de modificar os hábitos completamente e se sentirem tão felizes com isso, né? É muito gratificante, né? Tu vê uma pessoa, você tá, nossa, não tá fazendo atividade física nenhuma. Ah, Ju, eu tô há 1 ano sem ir na academia. Ju, eu ganhei tanto de peso. A pessoa tá perdida, né? Eu digo, não tem problema. O que importa é daqui pra frente, né? Vou te ensinar, vou te ajudar, vamos juntas. Então eu gosto muito de trabalhar com mulher, né? Gosto. É só mulher hoje que tu atende? Hoje só mulheres. Que legal que tu conseguiu criar esse público, essa identificação com elas. Que massa. Sim, só mulheres, porque eu vejo assim a necessidade que elas têm de profissionais que direcionem elas corretamente, sem fazer elas se sentirem frustradas por uma culpa que elas não têm. Que massa. Que massa. Uma pergunta. Hoje, tu é realizada na tua vida com o que tu faz? Muito. Tá, era esse brilho no olho que eu queria ver. Era isso que era, essa resposta que eu queria ter. Eu escolhi a profissão que eu sempre quis, né? Que é nutrição, treinamento. E o rumo foi, assim... Eu, no início ali, eu pensei, será que eu vou trabalhar com obesidade? Mas, assim, o que eu faço também não deixa de ajudar pessoas obesas, né? Mas eu já coloco na academia. Já vai. Que legal, que legal. É bom de ver esse brilho no teu olho. Tem alguma coisa dentro da tua estrada que tu fizeste até agora, até o momento, tá? Que tu diria assim, pô, isso aqui eu faria diferente? Ai, difícil dizer, porque eu acho que eu sou quem eu sou hoje exatamente pelos lugares que eu passei, pelas coisas que eu fiz. Eu errei, acertei, mas eu não me arrependo de nada.
Não, perfeito. Não me arrependo de nada. Eu até posso pensar assim, mas Ju, então por que antes lá tu não começou no fisiculturismo mais cedo? Porque eu não tava pronta, né? Eu tava ainda... Eu tava no processo, não era o meu momento. Então, acho que tem isso. Eu me dedicava muito para outras pessoas também. Com quantos anos você começou, Ju? A treinar? Não, no fisiculturismo em si. Eu comecei a me preparar, assim, há uns 3 anos. Então, tu vê, eu já tinha ali... foi um pouquinho antes, ali, 36, 37. Sim. Eu já comecei a preparar, construir assim, entendi. aquele físico, né? Entendi. Mas que eu treino, nossa, acho que uns 28 anos que eu treino. Pô, tu criou toda uma base pra poder chegar ali e realmente decidir. Nunca me lesionei, inclusive, né? Toda a carga que eu uso, né? Mas aí pergunto, nossa, treino desse jeito, nunca teve uma lesão. Mas é que eu vim desde lá atrás, né? Com toda essa paciência. Sim, tu construiu todo um corpo, todo um ambiente pra que ele poder ser favorecido ali. Isso. Porque hoje em dia que eu vejo as meninas ali, né? Começam a treinar. Eu treino há 5 anos, né? 10 anos. Não acho que seja tanto tempo assim. Aí já quer... Aí bota lá 200 e tantos quilos na elevação pélvica. Parece que é só pra dizer que é o novo powerlifting da elevação pélvica. Competição da elevação pélvica. É pra bater PR. Hipertrofia não precisa disso aí, entendeu? Então, pra que jogar o peso pra cima? Poxa, calma, né? Faz um movimento bem feito, né? Trabalha bem, não precisa disso daí. E aí que a gente vai evitar as lesões, é fazer bem feito. Não, perfeito, Ju. Ju, vamos aproveitar esse momento inspirador que a gente tá conversando aqui. E antes da gente ir pro próximo bloco, acredito que a gente tem algumas perguntas, algumas coisas dos nossos seguidores. Se tu pudesse dar um recado pra alguém hoje, tá? Pra uma menina, tá bom? O que a Júlia, com toda essa experiência, com toda essa estrada, a Júlia mãe, a Júlia atleta, a Júlia mestra em nutrição, o que tu diria pra essa pessoa que talvez esteja precisando da tua ajuda e tá do outro lado dessa câmera aqui? Não desiste. Tu pode estar, assim, no pior momento da tua vida, que tu é capaz. Tu é capaz, tu vai se erguer e vai conseguir. A mulher e a mulher é naturalmente muito forte. Muito forte. Né? Então, assim, acredite em você. Nunca desista. Porque esses momentos, eles vão passar. Então, faça o seu melhor hoje, né? Porque quando chegar o teu momento, o momento que tudo tiver mais tranquilo, né? Mais propício, né? Aí já vai estar super preparada para evoluir ainda mais. Né? Então, não esperar o dia perfeito para dar o seu melhor. Se o teu melhor for um dia, faz um dia. Né? Eu só consigo treinar em casa um dia. Faz. Né? Tudo é importante. Tudo vai devolver. É isso que eu diria para essas mulheres, nunca desistirem. Tudo é importante. Bacana. Ju, dentro do teu trabalho hoje como nutricionista, tu tens alguma atleta na tua mão hoje? E se tem, como que trabalha hoje isso? Não. Não? Inclusive, eu tenho meu treinador, que é o Rafa Godoy, né? E hoje eu tô trabalhando com as meninas, assim, mais, digamos, não atletas. Sim. Né? Mas eu tenho meu treinador, o Rafa Godoy, e tô aprendendo demais com ele. Né? Então, assim, eu quero, dentro disso, buscar mais experiência para poder passar para outras meninas. Não porque eu não me sinta capaz de fazer. Entendi. Né? Mas eu busco a excelência. Né? Eu quero fazer o dia que eu disser assim, não, agora... Pronto. Vamos pro pau, agora é comigo o negócio. É assim. É assim que eu sou, Te entendo mesmo. Não, bacana. Mas pra eu poder saber, a minha próxima pergunta seria como que as meninas se sentem perto dela, porque há um comparativo, né? Por exemplo, assim, se eu tô fazendo com ela, tô me espelhando nela, então não posso falhar com ela e tudo mais. Mas vamos trazer então pra galera que é mais... não é do esporte, né? Como que as meninas te veem? Tu sente que elas têm essa aproximação de ti e se inspiram na tua pessoa? Assim, além da profissional de excelência, mestra, que elas se inspiram na tua pessoa, no teu trabalho, no que tu é no dia a dia, ou tu acha que não, que é simplesmente pela parte que, eu sou uma boa profissional, sou reconhecido somente por isso? A minha parte... Não, elas se inspiram, sim. Elas falam muito isso pra mim, né?
E não só pela minha forma de agir com elas, mas porque elas vêm ali e elas sabem o que eu passo no dia a dia, pouquinho do que eu passo, né? Do que eu vivo, né? Porque eu sempre digo, uma mãe atípica é preciso uma aldeia inteira para te dar uma mãe atípica, né? E, no entanto, não é a realidade hoje, né? Hoje em dia é a mãe, o pai e olha lá, né? E alguns membros da família. Eu tenho grandes amigas, graças a Deus. Mas as meninas, elas se inspiram muito justamente no quanto eu consegui conciliar tudo, né? E aí, às vezes, eu acho que elas pensam, eu tô com preguiça hoje. Aí, quando elas falam, mas vem cá, tu não tem filho? Tá com preguiça do quê? Não dorme depois, dorme no final de semana. Sim, faz parte. E elas vão lá, se motivam e fazem. E aí, elas vão lá, tá, tô indo, né? E se elas estão cansadas realmente, eu também digo, vamos pisar no freio, vamos dar uma descansada, também não tem problema. Mas eu vejo, assim, que tudo que... O que eu me tornei, né, tanto na minha vida pessoal, como a minha disciplina, assim, o que eu fiz, né, do esporte e do meu físico, motiva elas demais. Faz diferença, sim. Claro, né, eu não fui lá escolher o meu treinador vendo qual tinha o shape mais bonito ou se ele era bonito ou não. Até porque ele mesmo diz que ele é feio, né? Mas é real? Pode ser. Tu escolheu ele por quê? Porque ele tem muito conhecimento. Né? E eu realmente quero aprender com ele. Por isso que eu escolhi ele. Então, pra mim, é assim, primeiro conhecimento. Né? Não é... eu agi assim na minha vida, né? Nos momentos que eu tinha que escolher entre estudar e ficar mais bonita, eu escolhi estudar. Perfeito. E bonita a gente fica depois. Não tem pressa. Não tem pressa. Que massa, Ju. É legal de ver porque as histórias inspiram as pessoas, né? E como tu disse, assim, tu parece ser uma pessoa que não acredita muito no acaso. Tu disse que tudo te levou até esse momento e que tu não mudaria nada, né? Então, toda a tua condição, seja de mãe atípica, a mentalidade de atleta, tu começar a treinar desde os 12 anos, isso hoje tá favorecendo, tá beneficiando pessoas que tu nunca, talvez, imaginou ter conhecido. E isso é uma coisa muito grandiosa pra quem trabalha com pessoas como nós, assim. Tu na parte da nutrição, nós na parte da educação física aqui. É interessante de tu ver o quanto tu impacta pessoas, tá? Que talvez pessoas que ainda nem nasceram tu vai impactar. Isso vai fazer diferença demais, assim, na vida delas. E eu acho isso inspirador e é muito legal, principalmente vindo de uma pessoa que superou as coisas como uma atleta, não só na mentalidade de vencer o dia a dia, vencer campeonatos, mas no dia a dia trazer isso pra vida real, assim. Pô, vamos me disciplinar. Tá, uma filha precisa de mim. Pô, eu ainda sou esposa, eu gosto de mim, ainda sou eu que eu tenho que me cuidar, eu vou estudar por mim, eu gosto das minhas coisas, da minha individualidade. Então, tudo isso eu acho que é muito importante, né? Tu comentou há pouco que tu teve uma época da tua vida que tu viveu pros outros enfim, né? Eu acho que cuidar da sua individualidade, saber que tu pode ser atleta, tu pode ser mestre em nutrição, tu pode continuar estudando, pode ser esposa, pode ser mãe atípica, mãe de uma maneira mais comumente como a gente vê, independente disso, e ainda pode ser a Júlia. A Júlia que tem um tempo pra vir aqui no nosso podcast pra falar, pra se dedicar com outras pessoas, pra conversar, pra responder o WhatsApp, que nem precisaria, porque a gente começou a conversar e mesmo à distância, é verdade, a pessoa não tem necessidade. Pô, entrou uma pessoa que eu não conheço quem é, eu vou dar atenção pra essa pessoa, por quê? Para quê? Vai me agregar alguma coisa? Não, e simplesmente conversou como uma pessoa naturalmente conversaria com a outra. Entendeu? Então isso pra mim, na verdade, assim, vendo aqui, eu acho grandioso, eu acho inspirador, principalmente pra quem tá vendo aqui o podcast hoje, entendeu? Não é que tu dá conta de tudo, a gente sabe que às vezes a gente não dá conta de tudo, mas como a gente conduz as coisas que chegam à nossa vida no dia a dia, é muito legal. E quando a gente traz um atleta, a gente tem a oportunidade de trazer alguém que de alguma forma tem uma resiliência a mais perante a vida, né? Pra poder enfrentar a vida, né? E como tu disse, mulheres são naturalmente fortes mesmo. E eu vou falar a questão genética, a questão biológica, porque gerar uma vida, poder acontecer um parto e tudo mais, isso, a resistência à dor, a resistência a muitas adversidades, eu acho que é algo natural da mulher, né? E não é endeusar ou supervalorizar, mas eu acho que é algo que a mulher ela tem muito à frente
em relação à capacidade do que o homem, né? Isso é a minha opinião, deixo estritamente aqui minha opinião, não vamos conduzir aqui dizer, mas qual artigo, qual livro que tu leu? Isso é a minha opinião. Isso. É a minha opinião, se quiserem, comenta aqui, discordem, pode falar, tá? Mas é a minha opinião, desculpa, é a minha observação perante a vida. Vamos partir pro campo da filosofia agora. Tu, B, compartilha. Gosto de filosofia também. Gosto pra caramba, Eu queria fazer uma pergunta mais agora da tua área de atuação. Que dica tu daria questão nutricional, alimentação, para as meninas que se veem em casa e não estão conseguindo evoluir no treino? Enfim, alguma dica que tu daria para essas gurias aí? Primeiro compra a balancinha. Faz diferença, então. Faz. Legal, ponto positivo. Faz diferença ter a balança e pesar a comida. Compra a Ok. balancinha, né? Vai no básico. Ao invés de estar ali, corta isso, corta aquilo, corta aquele outro. Pensa assim, ó. Digamos, né? Uma base ali. Salada, arroz, frango, fruta, né? Coisas que não são muito caras ali. Aveia, essas coisas. Fica no básico. Ovos. E uma balancinha, né? Claro, de preferência, tem que ter um plano calculado para melhorar o resultado. Claro. Se não tiver essa condição no momento, enfim, não tem nada calculadinho ali individualmente, pelo menos assim, para de cortar tantos alimentos básicos, porque vai acabar aumentando as beliscadas no decorrer do dia. Muito comum. E aí tá o pior erro. Né? Então elas acabam, eu vou tirar o arroz, vou tirar o pão, e aí ficam beliscando, uma bolachinha aqui, uma coisinha ali, e aí não conseguem sair do chão. Então pensem assim, meninas, precisa do carboidrato para poder treinar bem, tá? Então deixem as fontes de carboidrato, de frutas, enfim, na dieta e parem de beliscar tanta besteirinha, que eu tenho certeza que já vai fazer uma diferença imensa. Então, o principal problema que tu vê hoje, mais comum, é o carboidrato mesmo. É o carboidrato, porque se criou essa cultura, né? De, eu quero ter resultado, então eu vou diminuir a comida, vou cortar o pão, o glúten, a lactose e tudo mais, né? Então, assim, glúten e lactose não inflamam. Se você não é celíaco, não tem intolerância à lactose, não precisa cortar nenhum tipo de alimento. Não, perfeito. Tem ainda essa questão do glúten, da lactose. Acho legal trazer na visão de uma nutricionista, né? Que é a questão de não inflamar, que não são vilões, que algumas pessoas podem, outras não podem, por questão de organismo mesmo, né? Questão é questão genética, não tem muito o que fazer pra lutar contra isso, né? Mas que não é uma via de regra pra todo mundo, né? Não. Aquela coisa bonita que a gente vê assim, não contém glúten nos alimentos, entre os alimentos, não é uma Aquilo via de ali regra. é só pra celíaco. É só pra ser... Só o cara ficar esperto. É só um clique, só pro cara ficar esperto. Isso é muito bom. Muito bom. Oi, pode ser? Pode passar aqui pra mim, meu diretor tá me É passando tu uma que demanda. manda, cara. Ó, diretor. É ele que manda aqui. Perfeito, temos algumas perguntas aqui. Estamos nos dirigindo ao nosso bloco final, Ju, do nosso Podfit aqui. E algumas perguntas a gente vai ter que passar aqui pra ti, tá? Deixa eu dar uma olhada. Legal. Como que é a sensação de subir no palco? Bah. É boa. Dá um frio na barriga. Dá um friozinho assim. E aí a gente chega e pensa assim, nossa, daí já fica preocupado, se vai conseguir fazer aquela pose, mas é uma adrenalina muito grande. Muito grande. E é aqueles segundos para mostrar o trabalho de anos. Então imagina o nervoso que dá. É agora ou nunca, essa é a sensação. É mesmo, não tem pra onde correr. Não Aí tem pra onde correr. Como é que o cérebro funciona? Tu fica pensando assim, fica pensando muito, ou pelas horas de ensaio, de treino, tu entra meio que no automático, no flow, assim. Entrou, piscou, já tá fora, assim. Eu acho que quem trabalhou duro pra estar ali, eu acho que sempre vai ter esse frio na barriga. Realmente, você pode ser a Miss Olímpia, vai sentir. Porque, como eu disse, é aquele único momento para mostrar todo o trabalho, né? É um trabalho de anos que tu... De anos. Em algumas poses vai definir se tu é bom ou não. Exato. Se não valorizar nas poses, se Imagina, errar são ali, já era. segundos, tu tem 30 segundos. É muito pouco. É muito pouco. Eu me joguei, né? Então, assim, tem que meio que se joga e vai, né? Que massa. É uma Vai sensação. viver aquele momento. Deve ser tri. Tenta também, Beco. Vai lá. Eu acho que tem Eu acho que vai. Eu acho que vai. Qual foi outra pergunta aqui. Qual foi a tua principal dificuldade na preparação? O que foi mais difícil? Cardio. Eu não tinha uma...
Falou com uma desilusão da vida. Sensacional. Sentiu ódio na fala, né? Senti o ódio do cardio. O cardio, se eu disser pra vocês, eu amo fazer cardio, não. Eu amo a sensação que eu tenho depois do cardio. E quando eu faço cardio, eu já penso assim, ó, tô multiplicando mitocôndrias. É o que eu tenho que fazer, É o que eu tenho que fazer, vai. Né? Então, ali na preparação, a gente já tá cansada, né? Comendo menos, já tá ali nas últimas, né? E vai lá e faz o cardio. Mas, enfim, a gente faz o que tem que ser feito. Apesar de que, pra vocês terem uma ideia, uma coisa bem interessante. O que eu faço de cardio em Booking são 2 horas por semana de alta intensidade, tá? E na minha preparação, eu não passei de 4 horas por semana. Nossa. Então, isso é uma coisa Tu fizeste interessante. em alta intensidade. Em alta intensidade. De moderada a alta, normalmente eu faço bike. Então, eu tenho a bike em casa ali, porque daí é mais confortável, enfim. Mas, assim, o cardio é mais importante que ele seja de alta intensidade para nos trazer essas adaptações fisiológicas, né? E como eu digo, multiplicar mitocôndrias, Sim, aumentar a capacidade delas, né? Do que tá ali horas e horas e horas no cardio, não é por aí, né? Porque se um atleta ele já vem bem preparado, se ele é disciplinado e é constante, enfim, não é para ter tanta gordura assim para queimar, não é verdade? Sim. Correto. Sim, te entendo. Se treina intenso musculação, já tem um gasto calórico altíssimo. Então, assim, tu vai fazer um déficit calórico ali, começar com um déficit calórico leve, e aí gradualmente vai reduzindo essas calorias, né? Aumenta um pouquinho ali, né? Eu usei estimulante nas últimas 3 semanas só da minha preparação. Puxa. Porque eu não uso estimulante, né? Eu só tomo café mesmo. Sim. Né? Então, às vezes, eu tomo ali uma cafeína de 300 miligramas. Mas eu fui usar ali, olha, 1 mlzinho de Clembo 3 semanas antes só. Né? E, claro, ele ajuda, mas, nossa, tem gente que anda com balde, né? De noite. Mas que legal saber que até a parte da tua preparação, ela foi em alta intensidade ali, diferente do que a gente vê comumente, né? Que é a questão da baixa intensidade com algumas horas de cardio, assim, demasiado a mais, pelo menos, do que tu colocaste aqui. É uma pauta bem legal pra gente trazer. E agora eu tenho uma dúvida. Tu que monta a dieta. O meu treinador, ele é nutricionista também. Também? Eu preciso de alguém pra cuidar de mim no nível que eu quero chegar, né? Aí que eu queria te perguntar. O fato de tu ser nutricionista faz tu te cobrar mais? Ou tu usa, às vezes, como uma válvula de escape? Tem que fazer uma refeição com tantas gramas de carbo, tantas gramas de proteína. Eu sei que eu consigo substituir por outra coisa. Me cobro mais. Tu se cobra mais. Porque aí eu penso assim, se eu fazia bem feito, agora não, você tá ali, tu tem um treinador, justamente pra tu fazer ainda melhor. Porque se soma a cobrança. Perfeito. Porque agora é a minha cobrança e a cobrança dele. E ele é chato. O meu treinador acho que é o mais chato do mundo, né? Porque assim, qualquer coisinha ele já... para subir 100 gramas, não, 200, tinha que ter subido 200. Então ele é muito meticuloso. Né? Mas por quê? Como ele diz pra mim, eu sei do teu potencial. Eu sei onde tu pode chegar. Então, assim, claro, se é pra eu ter um treinador pra passar a mão na minha cabeça, dizer que tá sempre tudo bem, eu não preciso. Né? Então eu me cobro sozinho ali, que a minha cobrança já me trazia um shape legal. Né? Até poderia ser competitivo, mas no nível que eu quero. Então, assim, pode ver, senão nenhum atleta de alto nível teria treinador, vai dizer. Sim. Perfeito. Né? Bastaria ter conhecimento. Então a gente precisa, sim, de uma pessoa que olhe de fora, né? Que nos ensine, né? A gente tem que ter o nosso mestre. Tu entende? Senão a gente começa a se limitar. Não, tá. Até aqui tá bom. Não preciso ir mais. Acho que nem consigo ir mais. Não, só um pouquinho. A gente sempre pode fazer melhor, né? Pelo menos, eu me exijo muito. Eu sou assim em tudo. Sempre fui assim em tudo. Então, eu podia até na época lá
da faculdade, desde a época da faculdade, ali depois da faculdade. Então eu sempre queria fazer o meu melhor trabalho. Eu quero oferecer sempre o melhor. Né? Então, mesmo que a pessoa não acredite em nada do que eu tô dizendo, eu não vou mentir. Eu vou dizer a verdade. Né? Eu vou falar a verdade, né? Que fique magoado ou não acredite no que eu tô falando. As pessoas, quando eu falo do carboidrato que a gente tá comentando, ninguém acredita, né? Uhum. Acho que eu tô mentindo, que é pra comer aquele prato de comida. Tem que comer pão mesmo. Então, que legal, Ju, legal. É. A gente quer saber agora, gente, aqui, pra gente ir finalizando o programa, como que a gente busca nas redes sociais e, principalmente, como que as pessoas que estão vendo aqui te buscam o teu trabalho. Aí, ali no meu Insta, tem o link, tá? Pra conversar comigo pelo WhatsApp também. Pode me chamar ali na DM também, não tem problema nenhum. O meu Instagram é Julia Fazolo Paris, tudo junto, meu nome completo. Tá? Então, quem quiser me segue lá para acompanhar um pouquinho mais a minha rotina, né? Que eu vou ficar bem feliz. E eu quero agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje, né? Com essas pessoas tão queridas, tão inteligentes. É por isso que eu tô tão feliz de estar aqui, né? Ah, que legal, a gente se sente inteligente, É uma cara. honra, Olha só. uma honra. Que a gente compactua de inúmeras ideias, né? Então, tô bem feliz mesmo. Ah, que legal, é A gente muito que bom. agradece. A gente que agradece, né? É muito bom ter uma pessoa, não só uma atleta do teu nível, mas uma pessoa, como eu já falei repetidas vezes aqui no programa, com a proximidade que tu nos trouxe, a vontade que tu deixou da gente de te ter aqui no dia de hoje para poder conversar, poder ser tranquilo, independente do momento de vida que cada um de nós estamos aqui. Tu veio, tu tentou dar o teu melhor hoje, né? Porque é hoje, tu já entendeu? Aquela questão, hoje eu vou lá e vou dar o meu melhor. E são coisas que a gente se sente honrado de estar com um projeto, estar com um programa que as pessoas sentem a vontade realmente de vir aqui. E, poxa vida, marquei o compromisso, eu vou com os guris, eu vou fazer o meu melhor. É uma honra pra nós ser uma pessoa como tu aqui, Ju. Muito obrigada. Com certeza. Não, só reiterar o agradecimento, a mensagem que tu passou, tanto a parte profissional quanto a parte motivacional. Foi excelente. Foi Obrigado tranquilo, né? mesmo. Foi um bate Só fluiu. Obrigado. A gente tá muito feliz mesmo, tá? A gente quer agradecer a nossa participante de hoje aqui. Bego, muito obrigado pela parceria nesse programa de hoje. E a gente quer agradecer principalmente a Atos Produtora, tá bom? Que é a que se localiza aqui na cidade de Cachoeirinha. Pra nós é uma honra a gente sempre estar aqui, porque busquem pessoas que acreditam no projeto de vocês, independente de qual deles seja. Tá? E a Atos Produtora, o Johnny, que é dono da Atos, foi a pessoa que acreditou no nosso projeto e acredita até hoje, e ele não mede esforços para fazer o melhor possível, o melhor do melhor possível, independente das condições do momento que ele esteja de vida. E isso para nós é algo impagável, né? Então a gente se sente muito honrado de ter a nossa casinha, de ter o nosso lugar onde a gente se sente tão confortável e tão abraçados para estar aqui. E procurem ambientes, pessoas assim na vida de vocês. Assim como a Ju estava aqui hoje e deixou a gente confortável assim como a gente se sente aqui na Atos. Não esquece, segue lá no Instagram, procura entrar em contato se tu quer gravar música, se tu tem um sonho, se tu quer gravar um podcast, pode procurar, com certeza vai ser muito bem assistido. E se tu quer se tornar também um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, quer ser divulgado não só aqui no YouTube, mas nas demais redes sociais e eventos que a gente participa, esportivos ou não, né? Pode entrar em contato no e-mail que vai aparecer aqui na tela que o nosso editor vai deixar. Muito obrigado, até o próximo programa, tá? Não esquece de deixar o like, comentar aqui e também dar sugestões do que tu queres pra gente trazer de próximos temas. Muito obrigado, galera. Valeu. E até o próximo Podfit.